Hoje, dia 10 de novembro, domingo, estamos dando sequência ao nosso estudo do Novo Testamento. Estamos conversando sobre o Sermão do Monte. Estamos conversando aqui o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós já conversamos sobre as bem-aventuranças, nós já conversamos sobre a orientação de Jesus aos discípulos, analisando lá os versículos: vós sois o sal da terra e também vós sois a luz do mundo. E aqui então nós damos sequência ao nosso estudo, à nossa conversa, melhor dizendo, para seguirmos aqui a partir do versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu já expliquei de outras vezes que nós não estamos fazendo um estudo sequenciado do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando versículo a versículo no sentido sequencial. Eu estou buscando pontos temáticos e ali nós estamos conversando a respeito deles. Aqui o ponto temático é o Sermão do Monte, e dentro do Sermão do Monte eu estou também buscando alguns elementos, algumas falas, alguns pontos desse sermão. Então, na sequência, se nós olharmos um pouco antes e observarmos o versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós veremos Jesus dizendo que ele não veio destruir a lei. Ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Com essa fala, Jesus está dizendo que ele não veio contrapor-se a Moisés, ou seja, a lei mosaica, Levítico, Deuteronômio, e ele também não veio contrapor os profetas. Ele deixou claro isso, que não haveria uma contraposição aos profetas, não haveria uma contraposição à lei mosaica, a Moisés. Deixa eu só levantar minha cadeira aqui, que ela ficou mais baixa. Pronto. E é importante isso, porque ele vai dizer que não veio descumprir, e ele vai acrescentar que veio dar o verdadeiro cumprimento. O que é dar o verdadeiro cumprimento? Significa que as pessoas não estavam entendendo efetivamente o que eram os mandamentos, o que eram os pontos da lei mosaica. Por isso ele dizer dar-lhe o verdadeiro cumprimento, quer dizer, ele não veio para descumprir, ele veio para cumprir. E é importante nós percebermos esse aspecto dele dizer dar o verdadeiro cumprimento por um aspecto que nós veremos aqui, inclusive estudando o versículo 45 à frente. Ele vai citar elementos da lei, como ele fala do juramento, ele fala do adultério, ele fala do furto, do roubo. O que ele diz? Ouviste o que foi dito. Veja, ele sempre começa com essa expressão. Ouviste o que foi dito. Quando assim ele começa, ele está se referindo à lei mosaica. Ouviste o que foi dito, né? E aí ele repete aquilo que está escrito, que foi dito, e depois ele acrescenta alguns elementos. E aqui nós vamos analisar justamente um desses pontos, que é quando ele fala do amor, do amar o próximo, do amar o inimigo. Do versículo 45 ao versículo 40, do versículo 43, perdoe-me, do versículo 43 ao versículo 48, Jesus vai fazer uma viagem, um passeio numa estrutura da lei,
numa estrutura da lei mosaica que dizia para amar o próximo. E por decorrência, odiar o inimigo, aborrecer o inimigo, dependendo das traduções. E é justamente esse ponto que nós vamos trabalhar e conversar dentro desse contexto, desse prisma de que Jesus não veio para confrontar a lei, ele veio para dar cumprimento à lei, que ele disse verdadeiro cumprimento. Quer dizer que as pessoas estavam cumprindo a lei de maneira errada, interpretando de forma errada. Então vamos a esses versículos e depois vamos analisá-los. Ele diz assim no versículo 43, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa é a fala. Uma fala muito bem elaborada. Ele busca o sentido do amor ao próximo. Quando ele diz, ouviste o que foi dito, ele está nos levando ao Levítico, ao livro do Velho Testamento. Está nos levando ao terceiro livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico. Lá no capítulo 19, versículo 18 do Levítico, a lei mosaica falava de amar o próximo, de desejar bem ao próximo, de cuidar do próximo. Não está escrito textualmente que deveria aborrecer o inimigo, mas entendiam naquela época que o próximo eram os próprios judeus, e aí aborreceria os outros. Por isso Jesus, então, ele vai se valer da estrutura mosaica, vai se valer do mandamento, ou melhor dizendo, do item da lei, que está no versículo 18 do capítulo 19 do Levítico, para fazer uma correção nesse dispositivo. Veja, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse versículo 43, ele está dizendo, isso é o que está dito, isso é o que está escrito na lei mosaica. Mas veja que ele está referindo-se ao passado. Há uma coisa, há um fato já transcorrido, há um período já transcorrido. Porque ele diz, ouviste o que foi dito. Vai lá na forma de particípio do passado, para dizer, isso foi dito, isso não é dito, isso não está sendo dito. Foi dito aos antigos, porque a lei, ela sempre guarda a relação com a necessidade da sociedade num dado momento. Todas as leis são assim. Por isso elas são alteradas, corrigidas, mudadas, revogadas com o passar dos tempos. Porque a lei, ela regula as relações das pessoas, as relações da sociedade, dentro de prismas, dentro de paradigmas comungados naquela sociedade. E essa lei mosaica,
essa estrutura que está colocada ali no Levítico, capítulo 19, versículo 18, ela dizia respeito à época de Moisés. Lembremos, a época, um povo que havia saído de um cativeiro de 400 anos, um cativeiro em um povo, sob o domínio de um povo místico, politeísta, que era o povo egípcio. Então, vem a estrutura mosaica voltada para regular as relações daquele povo que estava numa transição para uma nova cultura, um retomar da cultura hebraica. Há que se lembrar que Levítico, Números, Deuteronômio foram escritos, Êxodo, foram escritos no período, ou narrando o período em que o povo estava em movimento. Esse povo hebreu não estava radicado em um lugar. Eles peregrinavam pelo deserto do Sinai, pela península do Sinai, rumo a Canaã. Então nós vemos que são leis características aplicáveis a um determinado povo, num determinado momento, numa dada circunstância, ou por uma dada circunstância. Aquele povo hebreu, os que saíram do Egito, as 12 tribos de Israel, que perambulava esse povo, precisava de leis que regulassem melhor, que proibisse coisas e que criasse um senso de nação. Por isso a ideia de inimigo ser aborrecido e o próximo, ou seja, eles, serem amados. É digamos assim, uma exposição de motivos que Moisés trouxe para trazer esse dispositivo do Levítico: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A Rosângela Leal, ela pergunta aqui, tem uma dúvida: quem criou a lei de talhão? Foi Moisés? Não. A pena de talhão, ela já estava escrita no Código de Hammurabi, da Babilônia. Lá, desde a Babilônia antiga, que antecede os hebreus, lembremos que Abraão saiu das terras de Ur, que ficava na Mesopotâmia. Então o povo mesopotâmico, o povo babilônico, sumérios, eram povos que antecederam aos hebreus. Então vejamos, Abraão saiu de Ur, que era uma cidade da Mesopotâmia, e vai para a região da Palestina, Canaã. Então vejamos que o Código de Hammurabi é mais antigo do que a lei de Moisés. E no Código de Hammurabi já estava escrita a pena de talhão. A ideia de olho por olho, dente por dente, coluna por coluna, é da pena de talhão. Está no Código de Hammurabi. Então, vários elementos comungados pelo povo hebreu vieram também da cultura mesopotâmica, também da cultura babilônica, suméria, essa cultura que era a região de origem de Abraão. Então, respondendo à pergunta, Moisés repete o Código de Talhão. Mas por que repete? Porque o Código de Talhão já estava previsto, já estava escrito no Código de Hammurabi. Esse código, por assim dizer, mais antigo conhecido por nós. É o mais antigo código de leis conhecido pela humanidade. Então, respondi, creio eu, a pergunta que foi feita. Voltando, então, qual era o contexto mosaico? Perambular pela península do Sinai, um povo que saiu do cativeiro de um outro povo, que era egípcio e politeísta, e que rumava para uma região para se fixarem e trazia a ideia da unicidade divina, ou seja, não mais o politeísmo, um Deus só. Então vem esse dispositivo dizendo: ouviste o que foi dito,
Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Para a época de Moisés já estava bom. Amar o próximo, ou seja, amar os seus e aborrecer os inimigos. Não ter relações próximas com os inimigos. Já era algo interessante. Mas entre Jesus e Moisés são centenas de anos. São centenas de anos. E Jesus veio trazer uma outra estrutura por causa de um povo já fixado, por causa de uma circunstância nova. Um povo que continuava dominado como uma possessão romana. Mas já era outro contexto. Por isso Jesus vai corrigir esse mandamento. Vejamos, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí vem o versículo 44, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo. Observemos essa frase, eu, porém, vos digo. Olhemos a conjunção adversativa que está nessa frase, porém. As conjunções adversativas, quando usadas, elas estão dizendo que há uma diferença, uma contraposição entre o que está antes e o que virá depois da conjunção adversativa. Por isso ela chama conjunção adversativa, ou seja, ela faz uma mudança de rumo na estrutura que está ali sendo falada ou escrita. Então vejamos, qual era a estrutura anterior ao porém? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ou seja, esse porém está dizendo, vamos mudar o rumo da conversa. O porém, essa conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, são conjunções adversativas que mudam o sentido, salvo quando a forma é integral. Mas vejamos, eu, porém, vos digo. O que Jesus está dizendo? Prestem atenção porque eu vou falar algo diferente do que eu disse antes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vejamos que interessante. Quando aqui traz o porém, eu, porém, vos digo, ou seja, vou mudar a conversa, ele mudou. O que era para aborrecer o inimigo, ele mudou para amai os vossos inimigos. Vejamos que a frase anterior era amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ele corrige para eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vejamos que Jesus não alterou a ideia do amar ao próximo. Na frase mandamental, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, Jesus só mudou aborrecerás o teu inimigo. O amar o próximo ele deixou e acrescentou, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai. E aqui tem um ponto interessante. Se nós olharmos, tanto em relação ao próximo, como em relação ao inimigo, o verbo é o mesmo, é amar. Na fala de Jesus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então ele está pedindo para amar os inimigos. E ele não mudou a primeira parte da frase, que era amar o próximo. Então vejamos que tanto em relação ao inimigo quanto ao próximo, o verbo é o mesmo, amar. Mas há uma diferença na conjugação. Quando nós olhamos o texto, há uma diferença na conjugação. A conjugação do verbo amar, quando se refere ao próximo, está no futuro do presente, lá na forma indicativa. No futuro do presente, amarás o teu inimigo. Desculpe, o teu próximo. Amarás. O que é o futuro do presente? É o que vai acontecer mais à frente. É algo que não acontece, é algo que acontecerá. Amarás, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Ele manteve. Mas quando ele vai falar em amar o inimigo, o verbo amar está conjugado na forma imperativa. Ou seja, o modo imperativo, no tempo afirmativo. Vejamos, amai. Por que não foi colocado, assim como ao próximo é o amarás?
Por que Jesus então não colocou amarás o teu inimigo? Ele coloca amai os vossos inimigos. Amai. O verbo é o mesmo. Amar o próximo, amar o inimigo. Mas o próximo, futuro do presente. O inimigo, imperativo afirmativo. Quando que nós usamos o imperativo afirmativo? Quando damos uma ordem. Ou quando fazemos um pedido tão forte que aquele pedido quase se transforma numa ordem. Quando nós oramos, prestemos atenção. O Pai Nosso, por exemplo, que iremos estudar em outro momento, em outro encontro, o Pai Nosso, ele é todo orado na forma imperativa, no tempo afirmativo. Veja, perdoai as nossas ofensas, perdoai, ou na segunda pessoa do singular, perdoa as nossas ofensas. Isso é imperativo afirmativo. Não foi dito assim, perdoe as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. Perdoe é ali um presente do subjuntivo. Que eu perdoe, que tu perdoes, que ele perdoe. Presente subjuntivo. Agora, quando diz perdoai, é imperativo afirmativo, ou seja, é um pedido muito forte para não ser negado. Perdoai as nossas ofensas. Vejam, olha como que nós trabalhamos nas orações. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Dai é imperativo afirmativo. Não foi dito nos dê hoje. Dai-nos hoje. Imperativo afirmativo, ou seja, um pedido muito forte. É aquele pedido forte para não ser negado. Quando a gente está ali conversando lá, aquela chamada de atenção nos meninos, nos filhos, cala a boca. Menino, senta. Menino, quieta. Aquieta. Isso tudo é imperativo afirmativo. E então, quando usamos o imperativo afirmativo, nós o usamos ou para dar uma ordem ou para fazer um pedido veemente. Então aí nós percebemos que quando Jesus fala do amar ao inimigo, a forma escrita é imperativo afirmativo. Amarás o teu próximo, amai os vossos inimigos. É como se ele estivesse nos obrigando a amar o inimigo. E aí vem a pergunta, por que em relação ao próximo pode ser no futuro e em relação ao inimigo o amar é imperativo? Por que o próximo eu posso amar lá para frente e o amigo eu sou obrigado a amá-lo? É me pedido com veemência amá-lo. Abra um parêntese. Por isso eu sempre chamo a atenção quando estamos estudando para o cuidado com as traduções. Por isso que quando eu digo a vocês a Bíblia na linguagem de hoje, se vocês pegarem Bíblia na linguagem de hoje, vocês verão que essa passagem foi usada na terceira pessoa do singular. Foi usada no presente do subjuntivo. Perceberam? Veja como muda. Perdoe as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. Tem diferença? Tem. Por isso existem os tempos, as formas verbais. Por isso usamos de maneira diferente. Entre o presente do subjuntivo e o presente do indicativo tem diferença. Não é só para complicar o estudante para aprender o que é subjuntivo, o que é indicativo, o que é presente o subjuntivo, o que é presente o indicativo. Presente o indicativo é um presente real. Eu vou. Veja, eu vou. Isso é presente do indicativo. É real. Presente subjuntivo, que eu vá. Porque quando se fala na forma subjuntiva, presente o subjuntivo, é uma ação que para acontecer depende de um outro movimento. Depende de um contexto para que aconteça. Que eu fale. Veja, falo,
eu falo, presente do indicativo. Que eu fale, presente do subjuntivo. Que eu fale quer dizer, depende de alguma circunstância. Não é algo que acontece, é algo que acontece desde que surjam as circunstâncias. Que eu fale, então, ou seja, que eu fale. Isso significa que para eu falar, alguma coisa tem que acontecer. Agora, quando eu digo eu falo, ou seja, não tem nada dependente. Então, perceberam as diferenças? E aí, na forma imperativa, eu só vou usar quando dou ordem. Por isso, o imperativo não tem a primeira pessoa do singular. Não tem. Eu não posso dar ordem para mim mesmo. Então, veja, a gente tira essa lógica. No caso, amar, ama tu. Ama tu. Ame você. Essa é a ideia. Amai vós. Amemos nós. Amem vocês. São formas de indicação. Imperativo. Então aqui, se a gente pega uma Bíblia na tradução de hoje, no sentido atualização da linguagem, nós estamos tirando o sentido que aquele fato tem. Por isso, quando me perguntam, eu sempre vou dizendo, olha, pega as traduções antigas, as traduções que mantêm a estrutura do sentido que se quer dar ao texto. Porque se eu mudo a forma, se eu mudo um pronome, se eu retiro um pronome, se eu mudo o tempo verbal, se eu mudo a forma verbal, eu mudo o sentido do texto. E aqui o sentido é, ao próximo pode amar no futuro, ao inimigo é obrigado a amar. Imperativo afirmativo, ama. E aí vem a pergunta, por que o próximo eu posso amar depois e o inimigo eu sou obrigado a amar? E eu posso fazer uma outra pergunta. Quem é o nosso inimigo? Para que eu seja obrigado a amá-lo. Veja o subjuntivo, para que eu seja obrigado a amá-lo. Eu preciso saber quem é o inimigo para eu amá-lo. Ou seja, olha o subjuntivo aí presente de novo. Então, quem é o nosso inimigo? Eu pergunto a vocês, alguém aqui que está conosco é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes? Eu vou repetir, alguém de vocês é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes? E aí provavelmente vocês dirão, não sou inimigo dele. E eu vou perguntar, por que vocês não são inimigos dele? Aí vocês responderão, porque eu não o conheço. E está correta essa resposta. Eu não sou inimigo eu não tenho como ser inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes, porque eu não o conheço. Então quer dizer que para ser inimigo eu preciso conhecer primeiro. Só é inimigo aquele que um dia foi amigo. O inimigo é um amigo que eu perdi. Por isso o verbo amar está no imperativo afirmativo, para dizer, resgata o amigo que você deixou ir embora. Resgata aquele amigo que transformou-se num inimigo por uma diferença entre vocês. O amar ao próximo no futuro está tudo bem, vai na convivência, você ama, futuro você ama. Agora o inimigo, não perca a oportunidade. Ama, porque o inimigo é alguém que você conhece e que houve uma dissensão entre vocês. Não tem como ser inimigo daquela pessoa que não é conhecida. Por isso aqui ninguém pode ser inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes, porque vocês não o conhecem. Aliás, ele nem existe, creio eu, criei o nome aqui agora. Mas pensemos, por que então o verbo amar está no imperativo afirmativo? Por que eu sou obrigado a amar o inimigo? Porque o inimigo é um amigo perdido. É o amigo que eu deixei sair. Eu preciso reconciliar-me com ele.
Porque é alguém que eu conheço. É alguém que dividiu o espaço da minha vida. E agora eu preciso trazê-lo de volta. Percebamos então a diferença na conjugação verbal. Entendamos isso. Eu vejo aqui as pessoas colocando o inimigo orgulho, o inimigo egoísmo. Sim, isso são tergiversações. Isso são análises transversais. O texto não está falando de egoísmo. O texto não está falando de orgulho. O texto não está falando de vaidade. O texto está falando de pessoas. Eu tenho amigo e tenho inimigo. E aí, o amigo é amar no futuro. O inimigo é obrigação de amá-lo. Então percebamos que aqui, porque a lei de Moisés não estava falando de sentimentos. Quando nós vamos interpretar um texto, primeiro nós interpretamos o texto com os elementos do texto. A quem o texto se refere? Do que o texto fala? Como o texto fala? Que elementos ele busca? Podemos depois fazer transversalidades e trazer, né, para recompor elementos, como vocês trouxeram. Então o inimigo pode ser o nosso próprio egoísmo. Ótimo, mas isso é uma análise transversal. Isso é como se estivesse dizendo, vamos tirar uma mensagem. O texto não está dizendo. O texto está dizendo que há uma pessoa que é próxima e há uma pessoa que é inimiga. O texto está dizendo que os inimigos não são do povo, daquele povo, mas eram conhecidos. Então nós estamos aqui buscando para entender por que o verbo amar em relação ao inimigo está no imperativo e por que o verbo amar em relação ao próximo está no futuro do presente. Então é importante nós entendermos melhor essas características. Eu também gosto do estudo, digamos, palavra por palavra, evangelho minucioso, né? Fui um aluno do Honório, sim, mas essa parte, ela já é depois. Primeiro nós temos que entender os contextos. Quando Jesus disse isso, ou melhor, quando foi escrito no Levítico, não estava se falando em sentimentos. Estava se falando de povos, pessoas. Entenderam? Então, é importante nós observarmos que aqui está dizendo, aquela pessoa que você a tem como inimiga, só o é porque você a conhece. Porque se você não a conhecesse, ela não seria nem sua amiga, nem sua inimiga. Não seria seu próximo e nem seu inimigo. Porque só posso ser inimigo quando eu conheço. Por isso a obrigatoriedade desse amar. E aí sim, o texto segue. E aí o texto já amplia um pouco com outros verbos. Já amplia com 3 outras estruturas de verbos. Ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, perceberam? Ele abre lá, amar o inimigo. Ótimo. Imperativo e afirmativo. Depois ele traz o verbo fazer, né? Bendizer, traz o verbo bendizer e conjuga o verbo bendizer no imperativo afirmativo. Traz o verbo fazer com um complemento verbal de o bem, um verbo transitivo, quem faz alguma coisa, então fazer o bem, mas conjuga também na forma imperativa. Fazei o bem aos que vos odeiam. E depois ele traz o verbo orar, mas também na forma imperativa. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, vejam
como a estrutura vai trazendo gradação. Se alguém fala mal, fala bem desse alguém. Não é ser hipócrita. Todo mundo tem um ponto virtuoso. Falou mal, fala bem. Odeia. Não basta só falar bem, não basta bem dizer. Se a pessoa odeia, preciso fazer o bem. Então ele está dizendo, quais são as escalas dos inimigos? Aqueles que maldizem, eu devo bendizê-los. Aqueles que me odeiam, eu devo fazer o bem a eles. E aqueles que me perseguem, eu devo orar por eles. Gradação da intensidade da inimizade, gradação da atitude do amar. Então, os 3 outros verbos, bendizer, o fazer o bem e o orar, são demonstrações de como amar o inimigo. Aquele inimigo que maldiz, por exemplo, o inimigo que maldiz chega para um outro e fala, olha, o Simão é um crápula. E aí a pessoa vem contar para mim, Simão, o fulano de tal falou que você é um crápula. Eu vou dizer, mas será que ele talvez eu acho que ele se enganou, porque ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa até bondosa. Essa pessoa volta lá e diz a ele, olha, você chamou o Simão de crápula e eu fui contar a ele e ele elogiou você. E aí a pessoa vai dizer, então ele não deve ser crápula assim não, tão crápula assim não. Vejam, o bem dizer é a energia verbal. A energia verbal do mal dizer, a energia verbal do bem dizer. Mas tudo atrelado ao amar o inimigo. Então Jesus está exemplificando, quando ele diz, fazei o bem aos que vos odeiam, ou seja, essa classe de inimigo que fica só na boca. Os leva e traz. Então veja, mas na forma imperativa, bem dizei. Aquele inimigo que vai além, que odeia, não só maldiz, mas odeia, não basta somente bem dizer. É preciso ir mais. E diz Jesus, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer algo de bom. Não basta ficar no campo das ideias, não basta ficar no campo das palavras. Não, mas ele é uma pessoa boa, é uma pessoa boa. Não, faça o bem a ele. Divaldo, ele conta uma história, aliás, Sueli Caldas Schubert, no livro que ela escreveu, O Semeador de Estrelas, que são relatos da vida de Divaldo. Ela diz que Divaldo, isso até foi retratado no filme dele também, ele tinha um perseguidor, ele tinha um espírito que o odiava, era um processo obsessivo. E esse espírito, segundo Divaldo, ele não tinha um nome, mas como a feição dele lembrava muito um personagem que ele havia visto em uma revista, em um livro, chamado Máscara de Ferro, ele passou a chamar esse obsessor de Máscara de Ferro. E ele sempre odiava, sempre odiando, criava situações embaraçosas para Divaldo, influenciando pessoas que muitas vezes agrediam Divaldo, jogavam barro em Divaldo, para não dizer outras coisas. E ele não conseguia, ele conversava com esse espírito, esse Máscara de Ferro, e ele dizia que odiava Divaldo, porque no passado ele fez muita coisa ruim para ele, e que ele nunca iria perdoá-lo, que ele odiava. Foram anos assim. Um dia ele conversa com esse espírito, mais fortemente, e fala, olha, deixe-me mostrar a você que eu não sou aquela pessoa do passado mais. Sim, eu errei, mas eu me melhorei. Me dê uma oportunidade, me acompanhe, mas não interfira, não afete as outras pessoas. Veja o que eu faço. E fizeram um acordo.
esse espírito deixou de influenciar as outras pessoas para criar situações embaraçosas para Divaldo, deixou de certa forma, odiá-lo naquele sentido material. E passaram-se meses, para não dizer anos. E Divaldo até achou que esse espírito tinha sido esclarecido. Certo dia, bate à porta da mansão do caminho, e quando se abre, vê lá uma criança colocada na porta da mansão do caminho. E a mansão do caminho acolhia essas crianças. E quando ele então viu aquela criança, ele a acolhe, a leva para dentro da mansão do caminho, e lá não tinha sequer onde colocar mais, as crianças não tinham mais espaço para receber crianças. E ele então cede o seu quarto para aquela criança. Fala, não, então ela fica aqui até ter uma vaga, mas ela não pode deixar de ser recebida. E quando assim ele o faz, eis que aparece o Espírito para ele. Eis que aparece o Máscara de Ferro. E sem o olhar de ódio, com um olhar até de espanto, e disse a ele, agora você me convenceu. Agora sim você me mostrou que você não é aquela pessoa que era. Você fez um bem enorme para mim. Ele disse, como assim? E o Espírito disse, essa criança que você adotou é a minha mãe que retorna à vida física. É o ser que mais me amou, e aquele que cuida do ser que mais me amou não pode ser objeto do meu ódio. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Então vejam, uma outra forma de amar o inimigo, mas está lá na forma imperativa, fazei o bem, ou seja, não é opção, não é uma obrigação no sentido de imposta, é uma necessidade imperiosa. Veja, necessidade imperiosa. Se é uma necessidade imperiosa, é o imperativo que precisa ser usado. Então, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Aquele outro inimigo, que além do ódio já persegue, já calunia, não adianta só falar bem, não adianta só fazer o bem. É preciso colocar um ingrediente a mais, orar. Orar no sentido que nós veremos no capítulo 6, que estudaremos também. Naquele processo de introspecção, naquele processo de doação, de conversa direta com o Criador, de uma energia sutil, de uma energia afetuosa. E isso aplacaria, ajudaria. Então vejamos como aqui Jesus já traz essas ideias, dizendo, amai os vossos inimigos, mas mostrando as características, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Mas ele deixa um para que tudo isso? Na continuidade da sua fala, ele explica para que nós devemos fazer isso. Não é por quê, é para que nós devemos fazer isso. E ele diz, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. Percebamos que o verbo ser está conjugado no subjuntivo, no presente do subjuntivo. Eu não disse antes que o subjuntivo, o presente do subjuntivo é diferente do presente do indicativo? O presente do indicativo é ação clara, independente de condições. O presente do subjuntivo depende de uma ação para que esse ato possa ser praticado. E qual era a ação que Jesus colocou? Amar o inimigo, bendizer os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem. E aí ele diz, para que sejais chamados filhos do vosso Pai. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Então aí cabe o presente do subjuntivo. Imaginemos se na tradução colocasse assim, para que sejam chamados. Aliás, para que não.
e vocês são chamados. Não é a mesma coisa. Não tem como dizer são chamados ou chama-os, porque precisa de uma ação antes. E a ação antes são esses 4 verbos: amar, bendizer, fazer o bem e orar. E aí diz, assim fazendo, nos sentiremos filhos, para que sejais, vejam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. E aqui vem uma sequência muito interessante. Uma sequência típica da literatura barroca. A literatura barroca fazia trocadilhos. Né? Uma das características do barroco, além dos assuntos, dos motivos, era a forma. Então fazia-se muito trocadilhos, muita inversão verbal. E aqui Jesus faz um trocadilho interessantíssimo. Quando ele fala, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, ele diz, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele faz um trocadilho com sol e chuva. Veja, porque faz, quer dizer, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. Primeiro mal, depois bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Primeiro justo, depois injusto. Veja, o sol se levanta sobre maus e bons. A chuva desce sobre justos e injustos. Veja o trocadilho, veja a inversão. No sentido trazido, o que significa sol? Calor, energia, luminosidade. Significa amparo. Veja, quando nos afastamos do sol, o que falta nos faz uma vitamina D. Não precisamos tomar o comprimido, basta tomarmos o sol. Então o sol, nessa frase, significa revigorar-se, iluminar-se, aquecer-se. Ou seja, coisas úteis e boas. E o que significa chuva? Nesse contexto, adversidade, dificuldades, provas mais extensas, mais profundas. Porque a chuva, ela auxilia, ela hidrata, ela auxilia na fertilização. Mas a chuva também cria dificuldades. E nesse sentido, como ele traz o sol para mostrar a benesse, ele traz a chuva para mostrar a diversidade. Então ali são os antagonistas, são os dicotômicos, sol e chuva. Mas há um detalhe nessa frase que mostra, assim, profundamente o que Jesus está dizendo. Nessa frase há um pronome. Há um pronome possessivo. Olhem, vejam, se quem estiver seguindo, leia. Que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Referindo-se ao sol, ao calor, à bondade, à revigoração, tem um pronome. O sol tem dono. Seu sol. E a chuva, que significa diversidade, ela não é precedida de um pronome. Não está escrito a sua chuva. Está escrito a chuva. E aqui diz que, para que sejamos chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol, coisa boa tem dono, vem de Deus. Seu sol, de quem é o sol? De Deus. Oportunidades boas, força, revigoramento, claridade, calor, aconchego, vem de Deus. Seu sol, pronome possessivo. Adversidades, não tem um pronome possessivo. Não está dito que o seu sol e a sua chuva. Está dito seu sol e a chuva. As adversidades são consequências dos nossos atos. Não são elementos preditos por Deus. Não são destinos estabelecidos por Deus.
são frutos das nossas ações. Por isso não tem um pronome possessivo. A chuva não tem dono, ou seja, a adversidade não tem um dono. É a própria pessoa que é a causa. Como consequência, como elemento provacional, por consequência, por decorrência. Vejamos que jogo de palavras. Só um pronome possessivo, já dá para nós uma dimensão do que Jesus está dizendo. Mais do que o sol e a chuva, o pronome possessivo é o indicador do sentido da frase. A chave para interpretar, para entender essa dicotomia, sol e chuva, esses, não vou dizer antagônicos, porque podemos ter sol e chuva ao mesmo tempo, mas esses aspectos de seco e molhado, é o pronome possessivo. Lembram que eu disse? Analisar texto. Precisamos saber quem fala, com quem fala, o que fala, por que fala, mas precisamos saber e entender os verbos, os pronomes. Meu e seu são possessivos, porém, posses diferentes. Aquele, este, esse, são pronomes indicativos, mas são diferentes. Este está aqui, próximo. Esse é o copo que eu estou mostrando aqui, ó. Não vou segurá-lo, porque senão ele vira este. Se eu segurar o copo, é este. Se eu deixar o copo ali, estou com o lápis na mão, ele vira esse. Está próximo, mas não tanto quanto o lápis, que agora virou esse também, que saiu da minha mão, caiu. Aquele está mais distante. Deste, daquele. Perceberam? Esses pronomes, eu vou agachar para pegar o lápis aqui. Esses pronomes, esses tempos verbais, isso não foi inventado para dificultar a vida dos alunos. Isso foi criado para explicar, para explanar as circunstâncias, as situações das coisas, das pessoas, da vida. Então, por isso é importante nós darmos valor. Nós não podemos ficar fazendo essas traduções na linguagem de hoje, nós deturpamos o texto. Então, vejamos, aqui Jesus está dizendo oportunidades boas, amparo, vem do alto, vem de Deus. O desamparo, somos nós fugindo do amparo divino, a chuva. Agora percebamos outro trocadilho. Sol, energia, vem primeiro para quem na frase de Jesus? Faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. Primeiro os maus, depois os bons. Chuva, adversidade, desça sobre justos e injustos. Inverteu. Em tese seria o seu sol nasce sobre bons e maus e a chuva sobre injustos e justos. Mas ele inverteu. Claridade, calor, primeiro sobre os maus, depois sobre os bons. E é fácil entender isso. Quem precisa de luz? Quem a tem ou quem não a tem? Então a luz primeiro é para quem não a tem. Quem precisa do calor? O que está no frio ou o que já está aquecido? Então, primeiro, para os maus, porque esses estão fora do caminho, precisam vir para o caminho. Quem está na escuridão precisa da luz primeiro. É o que Jesus dizia, andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz. Vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois se assim forem, quão grandes serão essas trevas. Então vejam, a luz vem para quem está na escuridão. Por isso ele dizer, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. É importante esse jogo de palavras. Não é só soltou palavras. Jesus veio para ensinar. Nada do que ele fazia era
de improviso. Tudo tinha um porquê. Tudo tinha um ensino ali colocado. E sigamos. A chuva desça sobre justos e injustos. A diversidade. Quem tem força consegue carregar mais peso. Quem não tem, não consegue. Quem precisa primeiro ser retirado o peso, o que já está caído ou aquele que tem força para segurá-lo? Se aquele que está caído puser peso, ele se levanta? Não. E o peso carregado por quem pode serve de exemplificação para aquelas pessoas que dizem: eu não vou conseguir, isso não é possível. Chico, um justo. Chico, podemos brincar, era um compêndio de medicina. Tudo, mineiramente falando, tudo quanto é doença ele tinha. Vamos dizer, de unha encravada a glaucoma. E ele não parava. Com olhos doloridos, doendo, hemorrágicos, ele continuava psicografando. Com angina de peito, continuava o trabalho. E muitas vezes nós, por uma dorzinha de cabeça, dizemos: não, hoje eu não posso ser útil a ninguém. E aí, quando olhamos um justo, com tantas dificuldades, fazendo o máximo, nós poderemos falar: e eu aqui, com a minha dorzinha desse tamanhozinho, reclamando e justificando. Divaldo conta que, certa vez, ele, também com angina de peito, se submeteu a um cateterismo. E ali no cateterismo mostrou um bloqueio, a gente fala mineiramente um entupimento, um bloqueio na artéria. E aí, numa forma, digamos assim, só de expressão, foi dito a ele: Divaldo, você está 70% morto se você não cuidar disso. E ele voltou para casa, ali chué mineiro, né? Desanimado, e deitou-se, repousar, descansar depois do cateterismo, né? Um processo invasivo. E aproximou-se do horário da reunião mediúnica. E ele não se levantou para ir. E aí aparece o espírito, a dona Joana de Ângeles, e diz a ele: Divaldo, estamos na hora da reunião, nós temos que trabalhar, você precisa se levantar, vamos para a reunião. E ele disse: olha, você estava presente, você viu o que o médico me disse, eu tenho que estar aqui me repousando, porque eu estou 75% morto. E ela virou-se para ele e disse: eu estou 100% morta e vou trabalhar. E aí ele se levantou e foi. Vejam, exemplo de Divaldo, 97 anos, 97 anos. Ele nasceu em 1927, 5 de maio de 1927. 97 anos. E viajando, fazendo as palestras. E a gente, muitas vezes, para andar a 100 quilômetros, reclama. Fala: não, é muito longe, é muito difícil. Então, quando se coloca essa ideia de a chuva desça sobre justos e injustos, está mostrando que não é uma maldade divina, porque não há como. É uma forma de dizer: você pode dar exemplo para os desanimados. Você, com várias limitações, mostra-se animado. Outros, sem limitações, desanimados. Seja exemplo para os outros. Bem dentro daquele dito de Jesus: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então aí sim nós conseguimos entender o porquê do pronome possessivo seu ligado ao sol, o porquê da ausência de um pronome relativo à chuva, o que significa o sol, o que significa a chuva, por que o sol sobre maus primeiro, bons depois, por que a chuva sobre justos primeiro e injustos depois. Tudo com um propósito, tudo com uma lógica. E segue, dizendo: pois
Se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Ou seja, o que tem de mais? Amar quem nos ama pode ser pura e simplesmente reciprocidade e não vontade, pode ser uma reação e não uma ação. Pode ser um sentimento reativo e não proativo. Se saudarmos, tratarmos bem somente os que nos tratam bem, não quer dizer que sejamos pessoas boas, quer dizer que reagimos. Reagimos na conformidade do que foi feito. A pessoa me cumprimentou, eu cumprimentei. Agora, se ela não me cumprimentasse, será que eu a cumprimentaria? Então ele fala, o que fazeis demais? Assim também fazem os publicanos. E por que Jesus traz o publicano? Porque o publicano era um anátema, o publicano era visto como um réprobo, ou seja, uma pessoa indigna, porque era um judeu cobrando imposto de judeus para os romanos. Então seria o exemplo da pior tipo de pessoa. E ele fala, e esse pior tipo de pessoa faz isso que vocês estão fazendo. Ama quem o ama e saúda quem o saúda. Então o que vocês estão fazendo demais? É como se dissesse para nós, com o conhecimento que você tem, o que você está fazendo a mais do que os que não têm conhecimento? Com o sentimento de fé, de religiosidade que você tem, o que você está fazendo a mais dos que não têm? Com a espiritualidade que você traz, o que você está fazendo a mais do que um materialista faz? Amar o próximo, o materialista também ama, e não com fins religiosos. Então Jesus está dizendo, olha, e antes disso, numa passagem anterior, disse, se a vossa justiça não exceder a justiça dos homens, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não fizer em conformidade com o seu potencial, você está perdendo tempo. E aí vem a maestria de Jesus, fechando esse ensino. O último versículo, o versículo 48, vem Jesus fechando, dizendo assim, sede vós, pois, partícula conclusiva. Ou seja, assim sendo, a partir de tudo que eu disse, com base em tudo isso que eu disse, isso é o pois, partícula conclusiva. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa frase é majestosa. Primeiro, o verbo ser, conjugado no imperativo afirmativo, sede. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós. Sede. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E muitas pessoas criticam esse versículo, dizendo, é uma impossibilidade fática. Por quê? Não tem como ser perfeito como perfeito é Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não tem como ser perfeito como perfeito é Deus. Mas Jesus não está dizendo para ser perfeito como perfeito é Deus. E aí dizem, não, está dizendo, olha, veja, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não, mas ele não está dizendo para ser perfeito como perfeito é Deus. E por que eu posso dizer isso? Porque não está escrito Deus, está escrito Pai. Ah, mas Pai é Deus. Sim, no sentido trazido pelo Cristo, sim, Abá, paizinho, pai, papai. Mas tem um pronome aqui. Vejam a importância do pronome novamente. Qual pronome está aqui? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse pronome é a chave do entendimento desse versículo. Sede perfeitos como perfeito é Deus que está nos céus, seria impossível. E ainda mais o sede no imperativo afirmativo. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, já muda de figura. Jesus chamava a Deus por Pai, ok, Abá. Mas 3 pronomes diferentes. Ora havia que ele dizia meu
Pai, ora havia que ele dizia vosso Pai, ora havia que ele dizia Pai Nosso. 3 pronomes diferentes, possessivos. Meu, vosso, nosso. Tem diferença? Tem. Quando Jesus dizia meu Pai, é Deus no conceito dele. Era como ele via Deus, como ele entendia Deus, como ele se envolvia com Deus. Por isso, meu Pai. É algo de pessoalidade dele com Deus. Quando ele dizia vosso Pai, é a nossa relação com Deus. Vosso Pai, ele está dizendo, se para Deus, se para você, Deus está nessa altura, haja nessa altura. Não fique abaixo do que você sabe sobre Deus, porque você será omisso. E não há como você agir acima do seu conhecimento sobre Deus. Ou seja, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Ele está dizendo, viva em conformidade com o seu conceito sobre Deus. Se para você Deus está aqui, haja aqui. Se o seu conceito já subiu, haja também, suba também suas ações. Isso vem ao encontro, e não de encontro, ao encontro do que nos é trazido pelos Espíritos, quando diz, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta? Na consciência. Na consciência. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não fira a sua consciência. Por isso há pessoas que erram por desconhecimento. Um materialista e um espiritualista precisam ter, ou o espiritualista precisa ter um comportamento mais elevado, porque ele tem um comportamento em função da relação com as pessoas e da relação com Deus. Afinal, ele sabe o que é consequência dos atos, o materialista não. O materialista não praticando um ato, ele talvez não tenha um drama de consciência. O espiritualista talvez tenha. E se tem o drama de consciência é porque ele não agiu na conformidade com o que ele sabia, com o que ele deveria. Perceberam a perfeição da resposta dada pelos Espíritos à questão 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Se nós olharmos o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 11, ou item 11, está dizendo lá que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Ou seja, conhecimento de causa e não atitude na conformidade do conhecimento da causa é uma agravante. Desconhecimento de causa é um atenuante. Não sabia. Por isso, veja a frase de Jesus, lá na cruz. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Está dizendo, eles não carregarão um drama de consciência porque eles não têm a mínima noção do que estão fazendo. Se tivessem, não fariam. E os que tinham noção e fizeram, amargaram muito em termos de consciência. Então percebamos que é possível ser perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus. Ou seja, basta agir em conformidade com o que sentimos e conhecemos a respeito de Deus. É diferente de ser de perfeitos como perfeito é Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vosso Pai. Aí nós entendemos antes, no outro versículo, que eu não quis trazer ainda esse raciocínio, quando ele disse, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se eu
amo o inimigo, se eu bendigo o que me maldiz, se eu faço bem o que me odeia, se eu oro porque me persegue e me canunia, minha consciência está tranquila. Aí sim, para que eu seja chamado filho do vosso Pai, ou seja, eu me sinto esse filho de Deus, eu estou com a consciência tranquila. E está escrito vosso Pai. Não tem como estar, não podia estar lá, para que sejais chamados filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mas eu preciso ter consciência que eu sou filho de Deus. Eu preciso ter consciência que eu sou a expressão divina. Eu preciso ter a consciência que eu trago predicados divinos. Eu preciso ter a consciência que eu posso me melhorar. Por isso para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, e não filhos de Deus. Vejam, a doutora Marlene colocou aqui a diferença que faz um pronome, em outras palavras. É isso. Não é só o pronome. A diferença que faz quando conhecemos a estrutura de linguagem. Eu volto a dizer, aula de língua portuguesa, redação, não é só para dar trabalho aos alunos. É para que nós possamos saber expressar os nossos sentimentos. Para que nós saibamos expressar as nossas ideias. Se eu não tiver vocabulário, eu não consigo expressar. Agora, se eu tenho vocabulário, mas não tenho a estrutura de construção desse vocabulário, ou seja, a estrutura gramatical, eu posso me expressar de um jeito achando que é de outro. E eu não serei entendido. Então, o escrever não é uma arte. Escrever é uma consequência de um aprendizado. E eu acho interessante, muitas pessoas até me perguntam assim, mas você é professor de língua portuguesa, é formado em letras? Não, não sou. Eu sou advogado. Mas vejamos, língua portuguesa é meu instrumento de trabalho. Imagina se eu escrevo algo com sentido oposto, se eu faço uma frase que é ambígua, ou seja, pode ter duplo sentido. E eu escrevo pensando numa coisa, o juiz lê pensando em outra. Então nós temos que ser claros. Então a língua portuguesa é instrumento de quaisquer pessoas que falam língua portuguesa. Então é importante isso. Por isso traduzir textos não é simples. Imagina traduzir um texto escrito há milênios por um povo todo com cultura comportamental totalmente diferente, com estruturas geográficas, geofísicas, geopolíticas, geossociais, completamente diferentes, e a gente conseguir captar a ideia daquele que escreveu em épocas diferentes e trazer para agora. Por isso que eu já disse várias vezes, tem um brocado latino, né, italiano, né, que diz tradutore traitore, né, tradutor traidor, porque o tradutor ele pode trair o texto, mudando os sentidos, e algumas vezes por desconhecimento. Então tradução não é só saber a língua. Traduz do inglês para o português, do português para o inglês, do alemão, que seja, do hebraico. Não é só saber a língua. Tradução precisa saber a língua e conhecer a cultura. Conhecer a cultura e saber a estrutura gramatical. Por isso a gente pondera algumas coisas. Não, aprenda a língua estrangeira só gravando palavras, tá? E como é que você junta essas palavras sem a gramática? Como é que você associa essas palavras? Como é que você conjuga? Então, são coisas importantes. Não estou aqui fazendo crítica negativa, pejorativa. Estou apenas mostrando que quem escreveu? Vamos lá. Mateus. Em que língua escreveu? No grego. Qual o grego? O koiné, que era falado na Tessália, na região da Palestina. Então não era um grego falado na Grécia, então não é a mesma lógica, é como o português. O português falado em Portugal não é tão igual, não é semelhante, desculpe, mas não é igual ao falado no Brasil, ao falado em Angola, em Moçambique, porque tem as culturas. Então vejam, escrito há milênios, olha quanta coisa precisa ser observada. E aí o cuidado que esses tradutores, linguistas,
tiveram para manter a linguagem mais próxima da intenção daquele que escreveu e foi traduzido, mantendo pronomes, tempos verbais. Vêm os apressadinhos da modernidade e escrevem a Bíblia na linguagem de hoje. E aí o tu vira você, o vós vira eles. E eu não vou aqui trabalhar com isso, porque já estamos encerrando. Existe um porquê de termos pessoas do singular e pessoas do plural. Existe o porquê de ter a primeira pessoa do singular eu, a primeira pessoa do singular nós. Existe diferença entre a segunda pessoa do singular tu e a segunda pessoa do plural vós. Senão não existiriam os dois pronomes. Tu, pessoalizado. Vós, coletivizado, mas entendido por cada um da coletividade. Vós é uma separação em que eu falo para muitas pessoas, vós, mas cada um entende de per si. Diferente de tu, que eu falo para uma só. Vós eu falo para muitas, mas cada um é uma individualidade. Entende diferente. Por isso tu e vós. Como ele e eles. Então, volto a dizer, nós vamos sempre conversar sobre isso nos estudos que estamos, nos bate-papos nossos aqui. Sempre teremos ali um pronomezinho, um verbozinho. E podemos trazer elementos simbólicos, mas não nos afastemos do sentido básico do texto. No caso aqui, inimigo, pessoa. Não é inimigo, sentimentos. Ok? Paramos por aqui. Hoje até demorei um pouco mais. Achei que falaria até em menos de 1 hora e foi 1h15. Então, agradeço a vocês pela paciência. Desculpem se me excedi talvez no tempo ou talvez no entusiasmo aqui, porque eu me encanto quando a gente vê textos bem escritos, a gente se encanta, não há dúvida. E tão bem ensinados. Né? E volto a dizer, Jesus nunca jogou palavras ao vento. Tudo o que ele falou tinha um porquê. E tinha um para quê. Então, domingo que vem, se Deus quiser, às 9 da manhã, vamos estar trabalhando. Hoje às 10, porque eu estava em viagem, cheguei. Né? Domingo que vem eu também estarei em viagem, mas eu acho que eu consigo fazer do lugar onde eu estou, do lugar onde eu estarei. Né? Onde, não aonde, estarei. E a gente conversa novamente, seguindo aqui, vamos ver qual versículo nós vamos estudar. Tá certo? Muito obrigado, um bom domingo para vocês, uma ótima semana para todos nós. Muito obrigado mesmo. Deus lhes pague pela paciência e pelo carinho demonstrado para comigo. Que Deus nos abençoe. E hoje, para quem é aqui de patrocínio, hoje na Casa do Caminho sou eu lá com o nosso tema livre, né, que a gente fala perguntas e respostas, na verdade, perguntas e possíveis respostas, porque nem toda pergunta eu conseguirei responder, mas a gente sempre tira um dia do mês, uma vez no domingo, outra vez na segunda, para deixarmos aberto e as pessoas trazerem os temas, trazerem algumas dúvidas, algumas perguntas, e nós vamos conversando, nós vamos ali proseando, mineiramente falando. Então, para quem puder hoje, fica o convite para estar conosco na Casa do Caminho, às 19h30. No mais, muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Até.